Pesquisa sobre propriedade desagregada como um mecanismo institucional para descentralizar a economia de mercado parte num pressuposto interessante, que é o seguinte: se a gente voltar nas concepções clássicas de governo, a gente vai ver que a autonomia material, a autonomia privada, era vista classicamente como a base para a autonomia política, para a autonomia pública. Então, na chamada democracia grega, os proprietários, aqueles que tinham condições materiais já garantidas e tempo livre para se preocupar com os assuntos da cidade, eram a camada que participava das deliberações públicas. E da mesma forma, na democracia representativa moderna, no argumento liberal clássico, ainda na época em que havia restrições censitárias ao voto, o argumento dessas restrições censitárias era esse: são as camadas sociais que têm tempo livre, que têm condições materiais, autonomia material, espiritual, para dedicar o seu tempo à cultura, aos assuntos públicos. Essa camada é que deve participar da política. Claro, também, uma vez que essa camada é a que participa da política, ela vai tentar restringir o poder do Estado e usar a representação política também como um mecanismo de garantia dos seus interesses, de garantia da sua propriedade. Quando, no final do século XIX, começo do século XX e durante todo o século XX, se tem um grande movimento democrático pela extensão do sufrágio, em vez de você estender a propriedade a todos os eleitores, a todos os cidadãos, dando essa autonomia econômica como base para participação política, o que é feito é o contrário, evidentemente. Você retira o critério censitário e passa a incluir na política não apenas os proprietários, mas agora todos os homens e mulheres, tenham eles ou não tempo livre para se dedicar aos assuntos públicos. Então, a democratização não estendeu estendeu o voto aos não proprietários, não estendeu a propriedade aos cidadãos em geral, para que eles se habilitassem a participar da esfera pública. Bom, o que gerou um problema, que é a restrição da democracia pelo poder econômico. Evidentemente, continuam sendo as camadas com maior recurso material, com maior tempo livre, com maiores condições de organização, aquelas que mantêm uma atenção mais continuada à política, que organizam seus grupos de pressão, organizam seus lobbies, que durante os mandatos parlamentares, os mandatos executivos, esses grupos organizados vão pressionando as decisões políticas. Então, os cidadãos, em geral, votam periodicamente, mas quem acompanha a política de maneira rotineira são os grupos organizados, né? E de modo que há uma restrição da democracia política pelo poder econômico. Daí vem a ideia mais geral desse trabalho, que é a ideia de uma democracia poliproprietária. O que seria essa democracia poliproprietária? Uma democracia baseada na extensão de várias formas de propriedade e de várias formas de renda e riqueza associada à propriedade produtiva. Então, seria uma extensão das pretensões jurídicas, direta ou indiretamente vinculadas a investimentos produtivos. Diretamente vinculadas a investimentos produtivos, na medida em que as pessoas participem de alguma forma como acionistas, como financiadores desses investimentos. E, indiretamente, essas rendas viriam de investimentos produtivos, na medida em que o Estado participe desses empreendimentos e redistribua essa renda e essa riqueza mediante certos benefícios universais. Então, essa ideia de democracia poliproprietária parte da extensão de um conceito mais clássico de democracia dos cidadãos proprietários, entendendo que é preciso expandir as rendas derivadas de juros, de aluguéis, de dividendos, como
base material ao lado de salários, com base da autonomia material necessária para os cidadãos participarem mais efetivamente da vida política. Então, existe um movimento de democratização econômica que reforça o aprofundamento da democracia política. E, e a ideia de propriedade desagregada, que vai ser o conceito central dessa pesquisa, permite você expandir os tipos de arranjos produtivos, de arranjos privados, claro que são arranjos voluntários, opcionais. Então, a opcionalidade é uma característica central desses regimes alternativos de propriedade. Com isso, com mais formas de propriedade produtiva, é possível que mais pessoas tenham renda e riqueza derivada diretamente de investimentos produtivos. E, de maneira indireta, o Estado pode também obter rendas para financiar novos tipos de direitos fundamentais, de benefícios e serviços públicos universais. Então, a gente parte do ideal abstrato de uma economia de mercado, que nada mais é do que o ideal da descentralização econômica, e passa a explorar as formas institucionais em que esse ideal de uma economia de mercado é concretizado. As várias formas possíveis de propriedade pelas quais se organiza uma economia de mercado vão variar na combinação que essas formas permitem, da inclusividade, da variedade de proprietários, do número de proprietários que se consegue sustentar numa economia de mercado, com o outro fator que é a eficiência, a produtividade, a capacidade de competir via inovação, a capacidade de gerar inovação, novos negócios e eficiência produtiva. Então, o grande desafio é ter formas de propriedade que expandam o número de proprietários e que mantenham e aumentem, inclusive, a capacidade de juntar recursos para construir eficiência econômica. E claro que o direito, na medida em que detalha as formas de propriedade e justifica essas formas por referência a princípios, propósitos, valores, finalidades, o direito é um grande campo para pesquisa ao lado da economia política dessas formas alternativas de propriedade. Então, as formas de propriedade que nos interessam são, prioritariamente, as formas de propriedade produtiva, de propriedade do capital, e não da chamada propriedade de consumo, da propriedade imóvel, por exemplo, para fins de moradia. Não, aqui o que nos interessa são os meios de produção, a propriedade produtiva, e o grande teste é substituir a dicotomia mais comum, que é aquela entre propriedade pública e propriedade privada, ou entre propriedade coletiva e propriedade privada, substituir essa dicotomia pela diferença entre propriedade unificada e propriedade desagregada. A propriedade unificada pode ser titularizada pelo Estado, por investidores privados ou mesmo por trabalhadores em autogestão, em cooperativas. Mas você tem uma mera troca de donos. Quem vai ser o proprietário, o sócio, eventualmente, desse empreendimento produtivo? Vai ser o Estado combinado com investidores privados, ou apenas os trabalhadores? Você tem uma troca de proprietários. A propriedade, as formas de propriedade desagregada permitem combinar esses vários tipos de agentes econômicos com pretensões fragmentárias, temporárias, sobre um mesmo conjunto de ativos produtivos. Então, quando a gente está discutindo propriedade, essa discussão se dá num sentido amplo de propriedade, cobrindo títulos, créditos, ações, garantias, valores mobiliários, ativos em geral, de forma que a propriedade acaba se tornando praticamente um sinônimo de patrimônio. E o direito constitucional, o direito de propriedade, hoje em dia, é protegido nesses termos ampliados, cobrindo, então, não só a propriedade imóvel, também a propriedade móvel, ativos financeiros, créditos,
ações, garantias, tudo mais. O discurso econômico também, ao se referir à propriedade, costuma usar esse escopo mais amplo de proteção patrimonial. Então, ao adotar esse conceito amplo de propriedade, a gente também é capaz de dar um tratamento que reúne os vários ramos do direito público e do direito privado, imaginando um novo molde de propriedade, que seria a propriedade desagregada, ou as várias formas de propriedade desagregada.